Boa noite, vamos esperar o pessoal entrar. Iniciei um pouco mais cedo, porque a gente de quarentena dentro de casa, estamos aqui ansiosos esperando a live, todo dia assim. Amém? Então, enquanto o pessoal entra, vou fechar meus olhos, eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade de anunciar a sua palavra. Que nessa noite o Senhor fale aos corações dos meus irmãos, assim como o Senhor tem falado comigo. Que seja um tempo de refrigério, que seja um tempo em que a sua palavra venha produzir frutos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, estou vendo aí todo mundo participando. Amém? Muito bom estar com vocês. Eu tô com uma saudade imensa da igreja, imensa da gente estar junto. Hoje eu mudei aqui, ó, escolhi. Aí, tá vendo o que o tempo faz? Eu escolhi um lugar melhor, eu não vou ficar segurando, né? Arrumei um tripé ali, maravilhoso. Depois eu vou mostrar pra vocês, na hora que acabar a live. Bom, meus irmãos, esses dias nós estamos sendo bombardeados, como eu já disse, todo mundo tá falando, de informações ruins, de informações... cada dia informações mais difíceis, mas a palavra de Deus, ela deve ser plantada no nosso coração. É nesses dias em que nós precisamos da palavra de Deus. É nesses dias que nós precisamos do alimento espiritual, do alimento da palavra de Deus. A gente não pode abrir mão de estar lendo a Bíblia, porque senão você se alimenta só do que o jornal fala, do que as notícias falam, que os casos estão aumentando, né? Hoje nós tivemos informação de 5 médicos que estão contaminados e que estava atendendo desde a semana passada. Isso aí traz pra gente um mal-estar. E se eu só me alimento disso e não me alimento da palavra de Deus, o que vai produzir em mim? É um espírito de medo, é um espírito de temor, e aí eu vou ficar como? Cada dia pior, cada dia pior. Então, eu não estou aqui negando para vocês a situação. A situação é grave? É. A situação é uma situação diferente? Sim, é uma situação diferente. No entanto, nós precisamos nos alimentar daquilo que realmente edifica. E é a palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada. E eu quero ler com vocês. Eu meditei, já tem mais dias, numa palavra que fala assim: o que eu vejo durante a tribulação? O que eu vejo durante a tribulação? E eu quero compartilhar com vocês o que vocês veem durante a tribulação. Quem tá com a Bíblia aí, né, hoje é culto, né? Quem tá com a Bíblia aí, abra a Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. A paz, Marlene. Apocalipse, eu vi aqui, ó, Eli, Douglas, Marcos, a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 1. Vamos abrir juntos e eu vou lendo aqui. Amém? Só um minutinho. Léo, fecha a porta ali, que eu tô ouvindo lá da sala. É porque os meninos, não vai não. Você não aparece não. Os meninos estão vendo na sala e eu tô aqui no quarto. Vamos ler então. Apocalipse 1, a partir do versículo 9. Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 9. Diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha, chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: Escreva num livro que você vê e o mande às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força.
Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão direita sobre mim, dizendo: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém? O livro de Apocalipse é o único livro da Bíblia que fala que são bem-aventurados aqueles que leem esse livro. Então, nós devemos ler o livro de Apocalipse. É um livro que nós devemos ler. E eu fiz algumas anotações aqui, porque eu fiz uma pesquisa. O livro de Apocalipse, ele foi escrito numa das épocas de maior perseguição aos cristãos. Ele foi escrito pelo apóstolo João aproximadamente no ano 95 depois de Cristo. O ano 95 depois de Cristo, o que já tinha acontecido, né? O ano 0, né, é o nascimento do Senhor Jesus. No ano 33, o Senhor Jesus foi crucificado e no ano 95 foi escrito o livro de Apocalipse. Então, nós temos ali João. Quando o Senhor Jesus tinha 33 anos, João é aquele discípulo que no Evangelho de João a gente vê lá que ele era o discípulo amado, que deitava no peito de Jesus. João, ele não pagava imposto. Quando os cobradores de impostos foram cobrar imposto de Jesus e cobrar imposto, só Jesus e Pedro pagavam. E naquela época pagavam impostos homens maiores de 30 anos. Então João tinha menos de 30 anos. Os historiadores acreditam que a diferença de idade entre Jesus e João era de aproximadamente uns 10 anos. Então, se Jesus tinha 33, João tinha aproximadamente entre 20 e 21 anos. Então, no ano 95 depois de Cristo, João já era um ancião, próximo dos seus 80, 85 anos. E aí, nós vemos aqui, e são 5 mensagens. Eu gosto de deixar bem claro, 5 mensagens que esse texto nós vamos tirar para a nossa vida. Esse texto que nós vamos tirar para a nossa vida diz: o que eu tenho visto no meio da tribulação. O contexto histórico, então, é o ano 95 depois de Cristo. No ano 95 depois de Cristo, nós temos os seguintes fatos. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi invadida pelos romanos. Os romanos invadiram Jerusalém, destruíram o templo, não ficou pedra sobre pedra. Na outra live eu até falei sobre isso, né? Quando Jesus começou a falar acerca das coisas que iriam acontecer. Então, no ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído, não ficou pedra sobre pedra. Os cristãos, eles foram dispersos. Quando a gente lê o livro de Atos, são livros que a gente precisa de ler, né? O livro de Atos, o livro de Apocalipse. Quando a gente lê no livro de Atos, a gente vê que os apóstolos, eles continuaram a pregar, mas eles foram dispersos. E a perseguição aos cristãos, ela se intensificou de tal forma que a maioria dos apóstolos de Jesus, eles foram mortos como mártires, eles foram sacrificados. A história conta que Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Eu até fiz uma anotação aqui, né, de como os apóstolos morreram. Eu não vou ler não, senão vai ficar extensa a nossa live. Mas a gente tem Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Nós temos Tiago, o grande, né? Tiago maior e Tiago menor. Tiago sendo também morto, decapitado. Então a tradição, ela conta sobre a morte dos apóstolos. E no ano 95, o único apóstolo de Jesus que estava vivo era João. E João estava vivo e a igreja estava enfrentando uma perseguição muito grande mesmo. E nesse contexto, eu quero falar com você nessa noite. Quando a gente está enfrentando uma dificuldade, uma tribulação, como nos dias de hoje, o que a gente espera ver de Jesus? Se nós tivermos uma visão de Jesus, o que será que a gente espera ver? E isso foi o que aconteceu. João, ele estava lá e ele começa falando: olha, eu estou aqui
e eu estou na ilha de Patmos, por causa do testemunho e da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. A ilha de Patmos era uma ilha que ela servia como exílio para aqueles prisioneiros que davam problema. Ela não era uma prisão, ela era mais como um exílio. Ela era mais como uma ilha deserta e que ficavam ali. A ilha de Patmos, ela ficava próximo a Éfeso, a 60 quilômetros de Éfeso, no mar Egeu. E ali ficavam os... eu não anotei quanto que ela... Mas era uma ilha pequena, pedregosa. Então, nessa ilha de Patmos, João ficou ali exilado. João estava ali exilado. Por quê? Porque ele não negou a Jesus. A tradição bíblica nos conta que João, antes de ser exilado na ilha de Patmos, o imperador romano que dominava naquela época era o imperador Antíoco. Deixa-me ver aqui. Antíoco mesmo. E esse imperador, eu tenho que ver o que eu anotei aqui, só um instante. Esse imperador, ele tentou dar jeito em João. E a história conta que ele mandou jogar João dentro de um caldeirão com óleo fervente. E João foi lançado nesse caldeirão. No entanto, João não morreu. João não morreu. E aí, como ele não conseguia matar João, ele mandou João para a ilha de Patmos. Era um problema que resolver, e então ele mandou João para a ilha de Patmos. Então João foi para a ilha de Patmos. E lá na ilha de Patmos, ele estava ali e ele começa, olha... A gente vê aqui que a revelação do Apocalipse ela foi dada para João. E quando João começa a ter a revelação, um anjo, uma voz fala com ele, olha, escreve o que você está vendo e envia cartas às 7 igrejas. Quais são as igrejas? As igrejas são essas que estão aqui no capítulo 1 que nós lemos, né? A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Escreve cartas a essas igrejas. Esta sequência de igrejas é uma rota postal. Se a gente for olhar, depois você joga no Google aí e coloca aí a localização das 7 igrejas. As 7 igrejas, se você fosse postal, ou seja, vai sair o carteiro, naquela época tinha cartas, tanto é, o carteiro vai sair lá de Patmos e vai sair entregando cartas. A rota postal era justamente essa. Ele ia passar primeiro em Éfeso, depois ele iria em Esmirna, depois Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e por último Laodiceia. Essas igrejas elas foram escolhidas provavelmente porque elas apresentavam características que serviriam para as igrejas durante todo o tempo da era da igreja aqui nessa terra. Que nós sabemos que a era da igreja ela tem um início que começou ali em Pentecostes e ela tem um fim que acontecerá com o arrebatamento da igreja. Nós cremos nisso. Né? Nós cremos que será assim. Então, durante a era da igreja, essas 7 igrejas elas apresentavam características importantes que serviriam de norte de referencial como orientação para toda a igreja durante a era da igreja. Então, orientando isso, a gente de posse do contexto do que estava acontecendo, né? João, um ancião, aos 85 anos, preso por causa do evangelho, após ter sido tentado ser assassinado pelo imperador romano, exilado ali, longe dos seus irmãos. Ele estava ali naquela ilha e de repente lhe aparece o Senhor Jesus. De repente ele tem uma visão de Deus. João vivendo um momento de tribulação, um momento de luta e ele tem uma visão do Senhor. O primeiro ponto que nós vamos destacar. Lembra que eu falei que são 5 pontos? O primeiro ponto, estar em Jesus não nos deixa imunes à tribulação. A gente vê aqui bem nos primeiros versículos que João fala o seguinte: eu, João, irmão e companheiro de vocês. Irmão e companheiro. Eu quero falar um pouquinho sobre irmão. Quem que é irmão da gente, né? Eu tenho um tanto de irmão. Um tanto. Então, às vezes, só quem é filho único não vai entender o que é isso. Mas quem que é o irmão? Irmão é aquele que sabe como que são as coisas dentro de casa. É ou não é? Eu posso fingir na rua que eu sou de uma maneira. Lá em casa nós somos super ricos. Lá em casa não. Nós comemos caviar, nós comemos lasanha, filé de tilápia. Lá em casa nós comemos só coisas boas. Quem é meu irmão? Sabe o que come, sabe o arroz e o feijão. Quem é meu irmão sabe como são as coisas de fato.
Então, quando João fala irmão vossos, ele está se colocando numa posição de igualdade. Eu sei o que vocês estão passando porque eu sou irmão de vocês. Eu sei o que é que acontece dentro da sua casa porque eu sou irmão. Não precisa de vir com meias palavras. Ah, sabe o que é? Às vezes a gente, para explicar para os outros da rua, tem que explicar muita coisa. Para o irmão a gente não precisa explicar porque o irmão sabe o contexto, ele sabe o que está acontecendo. Então João, ele se identifica como irmão. Ele fala, olha, eu sei o que você está passando. Sabe essa tribulação que nós estamos passando? João também estava passando e ele fala para a igreja lá, a igreja perseguida, a igreja que estava sendo espoliada dos seus bens. Sabe o que estava acontecendo no ano 95? Eu não contei para vocês. No ano 95 depois de Cristo, o Império Romano estava confiscando bens dos cristãos. Você falava, olha, eu sou cristão. Ah, é? Você é cristão? Ele confiscava sua casa, ele confiscava suas terras, ele confiscava seu carro, ele confiscava os seus bens. As pessoas perdiam coisas porque elas falavam que eram cristãs. Então João está falando com ela, eu sou o irmão de vocês. Irmão em quê? Olha só, eu sou irmão na tribulação, no reino e na perseverança. Ele identifica três aspectos que são características da família cristã. São características daquele que se identifica como cristão. O cristão passa por tribulação, mas o cristão vive no reino de Deus e o cristão é perseverante. Guarda isso aí no seu coração. O cristão passa por tribulação. O cristão vive o reino de Deus. Por quê? Porque o rei está conosco. E o cristão é perseverante. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele está perdendo coisas, mas ele não desiste. Então, quando João ele se identifica, ele fala, olha, eu estou aqui por causa do evangelho de Jesus. Eu estou aqui por causa do testemunho de Jesus. E não foi por causa disso que o Senhor me livrou da prisão. A gente tem que parar com essa ideia daqueles pregadores da prosperidade. Daqueles pregadores que falam, olha, a bênção vai chegar na sua vida. Vamos parar com isso, vamos entender. O cristão não está imune à tribulação. Nós estamos passando por ela agora. Olha que momento de tribulação nós estamos passando, mas nós temos certeza que o nosso Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Nós temos certeza que nós estamos passando pela tribulação, mas não estamos sozinhos. Então, João aqui ele está falando, olha, eu sou irmão de vocês na tribulação. E eu anotei algo que C.S. Lewis é um dos grandes teólogos da humanidade, e ele escreveu no século XIX. Ele escreveu o seguinte, olha, Deus sussurra para nós na saúde, na prosperidade, mas os seus ouvintes, sendo maus, deixam de ouvir a Deus. Então ele gira o botão do amplificador por meio do sofrimento. Aí então ouvimos o rebimbar da sua voz. Sabe, nós precisamos, Deus conhece, lá no Salmo 37 está escrito que Deus conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Nós somos pó, então nós precisamos. Ele sabe como que tem que tratar para nós ouvirmos. Quando Ele permite que nós passemos por tribulação, seja individualmente, seja como igreja, é porque Ele quer que nós venhamos a ouvir a voz dEle. Nós precisamos ouvir a voz dEle. João, com mais de 90 anos, com quase 90 anos, ele vira para a igreja e fala, olha, eu sou o irmão de vocês na tribulação, no reino, porque eu sei a quem eu pertenço. E na perseverança, eu tô firme aqui. Vocês lembram de Josué e Caleb? Quando eles entraram e conquistaram a terra prometida, e aí quando foi distribuído, Caleb ele fala assim, eu não sei se é Josué ou Caleb, que fala assim, olha, a minha força é a mesma, ele tinha mais de 80 anos, fala assim, a minha força é a mesma daquela tempo, e eu tô firme, e eu vou lá conquistar o que Deus me deu. O cristão tem que ser assim, apesar dos idosos ser o grupo de risco, idoso está tudo trancado em casa, os idosos, João era um idoso, e ele fala assim, olha, eu estou perseverante, os velhos sonharão. Deus tem propósito e ministério para
todos. Nós estamos aqui para servir ao Senhor e a perseverança, ela não cessa. Olha, eu passei por uma prova e agora acabou. Não, enquanto vida tivermos, devemos ser perseverantes. Amém? Então, o primeiro ponto, estar em Jesus não nos deixa imunes à tribulação. O segundo ponto, nós precisamos ser perseverantes, né? João se identifica como cidadão dos céus, mas ele identifica que a nossa esperança ela não se limita a essa terra. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, 19, fala assim, se a nossa esperança está somente nas coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Às vezes nós temos tantas expectativas de coisas se cumprirem aqui e não temos expectativa nenhuma no reino de Deus. Ele vai nos colocar no nosso devido lugar. Nós somos cidadãos dos céus. Meu Deus, o que está acontecendo? Coronavírus, nós somos cidadãos dos céus. O mundo aqui jaz no maligno, mas nós somos cidadãos dos céus. Nós sabemos que o nosso reino, ele virá. Ele virá em breve. Lá em Apocalipse 21, nós temos um vislumbre. João teve um vislumbre daquilo que virá. Daquilo que virá. Então, nós precisamos ser perseverantes. Existem pessoas, né, eu até anotei aqui, que elas começam várias coisas e nunca concluem. Elas falam, olha, hoje, né, em tempos de coronavírus, eu estou virando uma limpadeira de casa. Falei com o Léo, a minha mão tá assim, grossa. Tô limpando casa e eu tenho colocado no meu coração, eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor. E aí... tem gente que fala assim, hoje eu vou fazer isso. E desanima, tudo desanima. Às vezes é preguiça, às vezes coloca, hoje eu vou correr. Esses dias estou fazendo exercício em casa. E tem pessoas que falam, olha, hoje eu vou fazer um exercício, vou correr no meu quintal. Estamos eu e os meninos correndo. Aí olha, hoje eu acho que vai chover. E desanima. Nós devemos ser perseverantes. Perseverar, o cristão persevera. O cristão persevera. Como eu serei com o passar dos meus dias, né? Eu fico pensando assim, se eu não perseverar hoje em pequenas coisas, como eu me vejo daqui 10 anos? Uma pessoa que abandonou projetos, que abandonou sonhos, uma pessoa que não viveu o melhor de Deus, que planejou todos os dias, olha, eu vou orar, eu vou levantar, eu vou fazer meu devocional. Daqui 10 anos eu não posso estar no mesmo lugar de fé que eu estou hoje, eu tenho que estar melhor. O cristão persevera e prossegue. Amém? O terceiro ponto, Jesus, ele reposiciona o nosso olhar. João, ele podia estar olhando ali para aquela situação dele, olha só. Ele estava preso por causa da palavra, por causa do testemunho de Jesus. E a expectativa humana natural de qualquer homem, passando por uma situação semelhante à que João estava passando, se viesse uma visão dos céus, qual que é a expectativa? É Deus falando, eis que venho te livrar dessa prisão, eis que venho te libertar. Mas naquele momento, Jesus reposiciona o seu olhar. Naquele momento... sabe o que Jesus fala? João, escreve as 7 igrejas. Sabe o que Deus faz conosco no momento da tribulação? Ele nos põe para servir. Guarda isso muito firme no seu coração. Eu estou aprendendo e a palavra a gente aprende todos os dias. Quando nós estamos passando pela tribulação, Jesus reposiciona o nosso olhar para que possamos servir. A expectativa, né, de João era isso. O local da sua maior ferida é provavelmente o seu ministério. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, diz assim: é Ele que consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Sabe por que Deus permite muitas vezes que nós passemos por tribulação? Para que eu tenha palavra de consolo, para que eu possa servir. Nós precisamos entender, quando estivermos passando por tribulação, para de olhar para o problema e comece a olhar para aquilo que pulsa no coração de Deus. E sabe o que pulsa no coração de Deus? Jesus, quando ele estava com seus discípulos, ele olhava as multidões e aquilo ali lhe dava íntima compaixão, porque ele via que faltavam pastores, eles eram como ovelhas sem pastor. Nós precisamos cuidar dessas pessoas.
Nós precisamos, neste momento, ontem mesmo eu estava conversando com uma irmã e a gente conversando, ela falava assim, como tem pessoas apavoradas, como tem pessoas que estão desesperadas com esse momento que nós estamos vivendo. E é nesse momento em que nós precisamos oferecer o consolo com o qual também somos consolados. Os campos estão aí, ó, prontos para a colheita. Ah, mas eu não estou saindo de casa, eu não vou fazer uma visita. Usa os outros meios. Nós não estamos aqui fazendo uma live. Usa os meios disponíveis. Usa aquilo que você tem. Leve o consolo. O local da sua maior ferida provavelmente é o seu ministério. Geralmente Deus trabalha com aquilo que Ele quer usar. Pensa nisso. Qual é o seu ministério? Como eu posso servir a Deus? Jesus, ele está reposicionando, ele dá uma visão ali para João e naquele momento ele fala, escreve as 7 igrejas. Para de pensar que eu vou te tirar de Patmos, que eu vou livrar você da tribulação. Pense que você precisa servir as 7 igrejas. E aí ele dá então, né, o 4º ponto. O primeiro ponto, olha, vamos lá. O primeiro ponto é estar em Jesus não nos deixa imunes à tribulação. O segundo ponto, precisamos ser perseverantes. O terceiro ponto, Jesus reposiciona o nosso olhar. E o 4º ponto, a visão do Cristo glorificado. Para que eu possa cumprir a minha missão, eu preciso ter a visão do Cristo glorificado. Eu preciso ter a visão do Cristo glorificado. Jesus venceu a morte. Jesus está à destra de Deus. Jesus é todo poderoso. Sabe, gente, o que é a visão do Cristo glorificado? É quando você entende que o seu Salvador, ele é por você. E se Deus é por você, quem será contra? Quando nós entendemos o que é a visão do Cristo glorificado, quando você olha e entende, este é o meu Redentor. Sabe aquela visão, aquela criança. Gente, quando eu vou buscar meu filho na escola, eu vou muito pouco, porque eu trabalho. E quando eu tô trabalhando, eu não vou buscar, quem busca é meu marido. Mas quando eu vou buscar, eu vejo o Rodrigo, principalmente o Rodrigo, que é pequenininho. E na hora que ele vê, ele já vai falando com os coleguinhas dele. Gente, aquela ali, ó, é a minha mãe. Um orgulho, né? Orgulho de mim, pensa só. Agora, nós também podemos falar com aqueles que estão sofrendo. Gente, sabe? O meu pai, ele me ama. O meu pai, Jesus, ele está ali entronizado. Cristo está, ele não é mais aquele homem de dores. Ele não é mais aquele que sofreu, mas ele agora está à destra de Deus. A visão do Cristo glorificado. O que é a visão do Cristo glorificado? João, ele viu lá, ele viu então, olha só, tá lá no versículo, a partir do versículo... Ele viu um semelhante ao Filho do Homem, era Jesus, com vestes talares. Que é vestes talares? Vestes de distinção. Vestes de distinção. Jesus não é um qualquer, Jesus é alguém distinto. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele viu com vestes talares, cingido à altura do peito, com cinto de ouro. A cabeça e os cabelos deles eram brancos como alva lã. Isso aí nos dá uma noção de sabedoria. É a mesma visão que Daniel teve. Daniel teve essa visão do ancião de dias, né? Ele teve uma visão, é também uma visão entendendo que Jesus é Deus. Jesus é Deus. E ele viu também, olha, que os olhos eram como chamas de fogo. E eu tentava entender o que são esses olhos como chamas de fogo, olhos de chama de fogo que consome todo o pecado. Os olhos de Jesus estão como os olhos, sabe os olhos do Superman? Aquele olho, aquela visão que olha e que consome. É aquele olho que consome o pecado, aquele olho que está ali para destruir o pecado. Jesus está ali como um homem com os olhos como chamas de fogo para vir e vingar mesmo os pecados dessa terra. Tudo vai acabar, meus irmãos. Sabe essa tristeza que o pecado gera? Porque é o pecado que gera essa tristeza. Nós sabemos que todas essas coisas são por causa do pecado, por causa da queda do homem. Toda essa depravação do homem, isso vai acabar. Jesus está ali com os olhos como chamas de fogo para destruir o império do mal. Os olhos dele eram como chamas de fogo. Os seus pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Jesus está com os pés de um soldado, os pés do guerreiro. O nosso Redentor está como um guerreiro para guerrear por nós.
Esta é a visão que nós temos que ter. Jesus está lá glorificado, glorificado. Na mão direita. Sabe o que significa a mão direita? A mão direita significa cuidado. Na mão direita ele tinha 7 estrelas. E da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Jesus fala a palavra de Deus e é a palavra que precisa nos alimentar nos dias de tribulação. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. E ao vê-lo, eu caí aos seus pés como morto. Deixa eu falar para vocês, quando nós temos a visão do Cristo glorificado, a nossa postura precisa de mudar. Tem gente que fala, eu vi Jesus e continua vivendo aí de qualquer maneira, continua vivendo no pecado, continua vivendo uma vida de arroz, feijão, de trabalhar, voltar para casa, né? Eu não vou falar mais em pagar boletos. Gente, quando nós temos a visão de Cristo glorificado, a nossa postura tem que ser como a de João, cair como morto, falar, eu não sou nada, eu não sou nada, eu não sou nada. Nos rendermos, sabe? No momento que você estiver conversando com Deus, a sua postura cultica. Você sabia que o nosso corpo ele tem uma postura cultica? E a postura cultica é aquela postura de se curvar, de se prostrar e reconhecer que Deus é muito maior e que eu não sou nada. Ao ver Jesus, nós devemos nos prostrar e reconhecer Ele é o Todo-Poderoso. Então, o quarto ponto é isso. Nós precisamos de ver Jesus. Você precisa de ver Jesus. Você precisa de orar mais. Se você está com medo do coronavírus, você precisa de orar e falar, Senhor, eu sei que o meu Redentor vive. Essa foi a oração de Jó. E por fim se levantará sobre a terra. Se você está se sentindo oprimido, angustiado, leia a Bíblia e veja a descrição de quem é o seu Redentor. Ele venceu a morte. Ele está vivo para todo sempre e Ele está com você. Nós precisamos de ter esta visão. Eu diariamente preciso de renovar essa visão. Na minha oração eu preciso de ter a visão de quem é o Deus que eu sirvo. E o quinto ponto. Quando João cai e se prostra, Jesus diz para ele, não tenha medo. Não tenha medo. O quinto ponto, não tenha medo. Na tribulação, não tenha medo. Por que que eu não preciso ter medo? Olha o que Jesus diz. Eu sou o primeiro, o último, aquele que vive. Estive morto, mas estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus, Jesus, olha, Ele venceu a morte, Ele tem as chaves na mão. O nosso Redentor não está morto, ele não pode não fazer nada, ele está vivo, ele está aqui. Escreve, olha, reposiciona o seu olhar, serve as coisas que você viu, que são e que hão de acontecer depois dessa. Quanto ao mistério das 7 estrelas, Jesus ainda revela que você viu na minha mão direita e os 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos da igreja, está na mão de Jesus. Ele é o dono da igreja. Ele falou, não preocupa não, as 7 estrelas, né, que são os 7 anjos da igreja, eles estão na minha mão. Eles estão na minha mão. E os 7 candelabros de ouro são as igrejas. E olha só, olha a visão que João teve. Ele viu o quê? Eu voltei e vi 7 candelabros. Os 7 candelabros são o quê? São as igrejas. E no meio dos candelabros, um semelhante ao Filho do Homem. Quem está no meio da igreja? Jesus. Jesus está no meio da igreja. Enquanto nós estamos aqui fazendo essa live, a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele está no nosso meio. Ele está no meio da igreja. E o candelabro, sabe para que serve o candelabro? Para segurar a vela. A vela ilumina. A igreja serve para trazer a luz do Espírito Santo a essa terra. Não temas, não temas. Meu irmão, a palavra para você nessa noite. No tempo da tribulação, eu preciso não temer. Amém? Olha, a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu queria incentivar vocês, leiam o Apocalipse, pega o Apocalipse, são bem-aventurados, são felizes, você vai ver a visão do Cristo glorificado. Quando você lê o Apocalipse, você entende que tudo está na mão de Deus, a história não é um trem desgringolado, que surge um coronavírus e que pega Deus de surpresa. Deus nunca é pego de surpresa, porque Ele está no controle da história, a história está nas mãos dEle, e Ele diz para a igreja, vocês vão passar, mas não temas, porque eu estou no meio da igreja.
Amém? Eu quero orar com vocês e eu até escrevi a oração. Eu escrevi a oração porque na hora que eu estava preparando, e aprenda isso, escreva oração. Escreva oração. Na hora que eu estava preparando, eu senti de Deus de escrever essa oração e eu quero orar com vocês. Isso não é uma reza, é uma oração. Amém? Fecha seus olhos, nós estamos juntos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu entrego nas suas mãos a igreja. A sua palavra diz que são bem-aventurados aqueles que leem o livro da profecia. E foi lido nessa noite a sua profecia, que diz que Jesus está no meio da igreja e que tem na sua mão o anjo da igreja. Nós cremos nisso. Nós cremos que podemos ser usados para levar o seu evangelho, apesar de sermos quem somos. Apesar de sermos tão falhos, imperfeitos por causa do seu nome, porque Jesus venceu. Podemos ir até a ovelha perdida e dizer que ainda não acabou. O diabo não vence no final, mas Jesus, com seu sangue, comprou povos de toda língua, tribo, nação, venceu, está vivo para todo sempre. Pai, cura pessoas nessa noite. Nós cremos que os sinais, eles seguem os que creem. Pai, renova as forças do seu povo. Abre os nossos olhos para que possamos ver como o Senhor vê. Reposiciona o nosso olhar. Traga uma nova expectativa, mostre que ainda é tempo, mostre que o Senhor se importa, que Ele está colhendo as nossas lágrimas e que muito, muito em breve todas essas coisas irão passar. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe, amém. Tô vendo aqui a Jaqueline, quer um rascunho? Vou mandar para você. Eu tenho no meu e-mail, eu mando no grupo da igreja, viu? O resuminho de tudo que eu falei aqui. Resumo não, que tá até maior. Mas eu mando para vocês. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Gente, tô com muita saudade mesmo, muita saudade. E muito em breve, eu creio que nós vamos poder nos abraçar. Fiquem com Deus, Deus nos abençoe. Amém? Ai, como é que eu vou acabar com isso aqui? Gente, celular novo, eu tenho que saber como é que eu desligo.